Bom dia! Deus me proteja de mim e dá vontade de gente boa. Pega seu cafezinho para tomar café comigo. Deus me governe e guarde, ilumine, cele assim. Deus me proteja de mim e dá vontade de gente boa. Da maldade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, cele assim. Sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar da prática do perdão, encerrando essas 4 semanas nossas de lives, né? Falando desse perdão. Perigo se encontrar perdido, deixa assim tecido, não olhar, não ver. E aí, tá tomando um cafezinho aí comigo? Sentido, sai distraído, espalha bem querer. Sabe cantar? Deus me Proteja de mim. Ó, esse refrão é bem interessante. De gente boa. da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e dá vontade de gente boa. Da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Caminhos Interessante, né? Deus me proteja de mim e dá vontade de gente boa. Por que eu gosto muito desse refrão? Porque muitas vezes a vontade da gente boa, muitas vezes não é boa para nós, só é boa para elas, né? E no sentido de que me proteja de mim, é daquilo tudo de história que eu conto para mim. Muitas vezes eu conto histórias lindas para mim, dentro de uma história linda e difícil de vida que eu tive, mas muitas vezes dentro dessa história difícil que eu tive, eu conto histórias ruins para mim e que muitas vezes me faz murmurar, né? Murmurar faz com que eu fique remoendo, né? Uma mágoa, uma tristeza e não libere esse perdão de tanta historinha ruim que eu conto para mim, né? E de uma verdade que eu acredito que faça sentido para mim, eu acabo estragando, tirando a oportunidade de viver tantas coisas boas nessa vida, né? Então hoje, nessa live, né, de fechamento dessas 4 lives que a gente tem feito falando dessa relação do perdão, nós precisamos sim nos liberar de uma verdade, de uma bondade, né, que a gente vem carregando e que muitas vezes não é legal para nós, né? É complicado quando a gente acredita que alguma coisa faz muito bem para nós, mas a gente não consegue colher frutos bons dessas verdades. Então hoje eu convido vocês a avaliar, né, o que você tem contado de historinhas para você, como está a sua murmuração, né? Que história? A história de uma história de superação, uma história de vivência, é uma história de tristeza, é uma história de superação? Qual é a história que você tem contado para você? E dentro dessa história, o que você precisa praticar de perdão e autocuidado emocional para que você deixe a murmuração de lado, né? Terminar meu cafezinho aqui. Muito bem. Hoje, o nosso Café com Deus Pai, né? Tenho gostado muito e recomendo, tá? Fala muito sobre isso. Fala declaradamente, né? No Salmo 16:3, quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer, né? E aí o Júnior fala assim, há pessoas que não rompem porque tudo o que sabem fazer é murmurar, né? E ele fala que
a gente precisa na vida cuidar muitas coisas com atenção, dar atenção devida a muitas coisas. Porém, quando a gente dá a atenção dentro de uma forma negativa, a gente traz negatividade para as nossas vidas, né? E dentro do processo de ser uma mulher emocionalmente mais inteligente, né? Conseguir lidar com as emoções, com a história, com a vivência, a gente precisa, sim, encontrar o perdão dentro da nossa história, encontrar o que de fato nós precisamos fazer para ter essa liberdade emocional, né? Para ser mulheres melhores, emocionalmente muito mais acolhedoras, né? E capazes de fazer muitas coisas. Então hoje a gente precisa compreender que dentro do processo de praticar o perdão, o autocuidado está entrelaçado a tudo isso, esse autocuidado emocional. Por quê? Quanto mais mágoa, tristeza, angústia, raiva eu carrego, maior é o peso da minha história. Maior é a chance de eu continuar murmurando, né? Tendo mais do mesmo, fazendo mais do mesmo, tendo mais do mesmo. O resultado vai continuar sendo o mesmo. E eu não quero. Eu acredito que você também não quer. Porque tem muitas coisas que é muito valiosas, que são, né, muito valiosas para nós e a gente quer conservar. Mas existe sim uma necessidade de fazer uma seletividade dentro desse processo de vivência. E o perdão, ele traz seletividade. Porque a partir do momento que você libera algo ou alguém de você, você faz uma seletividade. Quando você libera algo ou alguém de você, você abre espaço para Deus trazer algo novo. Então, tudo já está preparado para você. Você só precisa se moldar a isso. E a prática do perdão, ela é muito valiosa nesse processo de abertura para o novo, né? Hoje, dia 31, fechando o mês de janeiro, né? Nesse encerramento dessas 4 lives que nós fizemos nessas 4 semanas. E encerramento de um mês, né? O que você precisa liberar de perdão para que você inicie um ciclo novo? Para que você dê um passo novo na sua vida, para que você vivencie algo novo, né? Dentro do seu processo de vivência. O que você precisa, né? Para poder liberar tudo isso? Eita! Alguma coisa está sendo liberada aqui, né? Oh, Jesus! Perdão. Então, dentro desse processo, você só vai conseguir viver o autocuidado emocional se você realmente liberar quem precisa ser liberado ou o que precisa ser liberado, né? Então, é muito importante que você faça uma reflexão todos os dias sobre isso, né? Mas hoje eu trago para vocês uma reflexão um pouco mais profunda nesse contexto. Busque dentro de você qual é a raiva, qual é a mágoa. Lembra que nós viemos com o caderninho? No seu caderninho você já deve ter anotado muitas coisas. Então hoje eu convido você a refletir tudo que você colocou nesse caderninho, tudo que você achou, que você encontrou, que você vasculhou dentro de você, dentro dessa escrita curativa, né? Da carta não entregue. Lembra, se você está vendo essa live pela primeira vez, volta aqui na comunidade, nós temos as outras lives anteriores, que vai te trazer para essa live com um pouco mais de clareza para o que nós estamos fazendo hoje nessa finalização, né? Então, hoje, nós temos a oportunidade de olhar para a nossa história, olhar para tudo que nós já vivemos e entender o poder de Deus nas nossas vidas, o quanto Deus nos cuidou, né? Uma paciente outro dia conversando comigo, ela falou, nossa, teve um momento da minha vida que eu me senti muito sozinha, né? Como se todas as pessoas tivessem me abandonado. E aí eu lembrei daquela música Pegadas na Areia, né? Em um momento de oração, Deus me deu aquela música, né? Pegadas na Areia. E aí eu pude refletir que sim, eu não estava sozinha, né? Deus estava comigo. E muitas vezes me carregava no colo, porque eu não tinha condição nem de caminhar, né?
Então é muito bonito quando a gente reconhece isso, quando a gente olha para a nossa história e consegue reconhecer a grandeza de Deus, o quanto Ele tem nos carregado, o quanto Ele tem nos sustentado, o quanto Ele tem trazido para nós muitas oportunidades, né? E muitas vivências de resgate. Isso tudo é tão lindo, tão importante, tão glorioso, tão valioso, que muitas das vezes quando a gente está dentro do problema, quando a gente está vivendo o problema, quando a gente está vivendo a dor, a tristeza, a mágoa, a raiva, a gente não consegue compreender tudo isso, né? A gente não consegue. Porém, quando a gente tem as oportunidades, igual nós temos aqui, de edificar a vida uma das outras dentro desse propósito de troca, né, de parceria, de partilha, dentro desse processo de desenvolvimento emocional, espiritual, físico, mental, né, nós crescemos, nós evoluímos, nós temos a oportunidade de viver algo diferente. Então é esse o propósito, né, do encerramento hoje dessas 4 lives dentro do processo do perdão, é mostrar para vocês a importância desse processo de autocuidado na preservação desse perdão. Porque muitas vezes a gente libera esse perdão, a gente diz que perdoou, a gente faz movimentos de perdão, a gente faz escrita curativa, a gente faz meditação guiada, a gente faz uma oração, a gente faz, de repente, um processo, né, de terapêutico mesmo para a liberação desse perdão. Porém, a gente não vive o processo, a gente tem dificuldade de cultivar esse processo. Então, o autocuidado emocional ele vai trazer condição para que a gente cultive esse processo, que a gente vivencie esse processo, que a gente tenha condição de vencer os desafios desse processo. Por que eu falo desafios desse processo? Porque a todo tempo, a mágoa, a tristeza da nossa história, ela pode retornar diante de nós. Ela pode voltar, né? E aí é um trabalho que você tem diário na construção do seu milagre de perdão, né? O perdão, ele não é simplesmente liberar e deixar, né? A sua história não muda, né? Então, o que a gente tem que trabalhar nesse processo de aceitação do perdão e vivenciar o processo do perdão todos os dias? É você conseguir olhar para a sua história, entender que existe uma fase de uma história, que essa ferida nunca vai deixar de existir, mas essa ferida, ela não traz dor mais. Você coloca amor, né? Quando você coloca amor, falamos muito sobre isso, sobre o estado de empatia, sobre essa vivência, né? De se colocar no lugar de quem fere, porque feriu, né? Então, todas as vezes que uma pessoa fere alguém, ela foi ferida, ela tem uma história que ela carrega, só que ela não teve, né, a oportunidade, ou até não tem a oportunidade hoje, de viver um processo de perdão, de transformar a sua vida dentro de uma inteligência emocional, espiritual e mental. Não tem a oportunidade, ou não teve a oportunidade de aprender sobre o perdão, de conseguir ter clareza sobre o que é o perdão, ou não teve a oportunidade de fazer diferença na sua própria vida. Simplesmente parou e ficou, né, dentro de uma raiva, de uma tristeza. Então, compreende isso? Todas as vezes que eu guardo e carrego as tristezas, eu vou multiplicar tristezas, né? Eu vou murmurar dentro dessas tristezas, eu vou ter mais do mesmo, falar mais do mesmo, vou ficar repetindo para mim mesmo, vou contar histórias para mim mesmo. Conversando com um paciente essa semana passada, ele falou, Marli, pra mim não tem mais jeito, né? Eu nasci com esse problema. Quem é que vai querer se relacionar com alguém, né, que vive o que eu vivo? Eu vou ser sempre muito sozinho. Aí eu falei, você é quem você acredita que você é. Você é a história que você conta pra você mesmo. Se a sua história for de dor, continuar sendo de dor, é a dor que você vai viver. E o processo de cura tá dentro de você, tá na forma com que você conta a sua história pra você mesmo. É uma história de superação ou uma história de dor? Se você continuar vivendo essa história de dor, você vai ter mais
do mesmo. Você vai ter sim esse resultado que você vem tendo todos esses anos. Mas eu acredito que se você contar uma história para você de superação, né, do homem que você se transformou a partir da sua história, você vai ter algo diferente, você vai viver algo diferente. Por quê? Porque você está contando para você uma história diferente. E você vai viver, né? A mente da gente, ela é moldável, dentro da neuroplasticidade, nós temos uma capacidade linda, Deus nos fez de uma forma, assim, grandiosa para o processo de autocura. Então, se eu entendo, interpreto, vivo a cura, é isso que eu vou ter. Agora, se eu vivo, interpreto e conto para mim uma história de dor, é a dor que eu vou viver, né? Então, é muito importante que a gente viva esse processo do autocuidado emocional. E dentro do autocuidado emocional, você vai sim conseguir vencer o processo de perdão. Fácil? Não. É um milagre diário, né? A gente se perdoa todos os dias, a gente falha todos os dias, né? Ninguém é perfeição, perfeição só vem de Deus, né? Ele que é perfeito, ele que não falha, ele que não hesita, ele que não diz nada que não seja correto, ele que não coloca nada no nosso coração que não seja perfeito. Então, volte-se ao seu coração, né? Olhe, viva o que está no seu coração. Por quê que você precisa viver o que está no seu coração? Porque você precisa evidenciar algo lindo, glorioso e maravilhoso na sua vida. Para que você sim entenda que tudo que está no seu coração é verdadeiro. Aquilo que está na sua mente pode até ser influência daquilo que de um dia foi negação na sua história. Então tem muito daquilo que o inimigo, ele volta, né? Ele volta para nós a nossa história e ele é doido para contar a história de negação para nós. Mas Deus, ele deixa no nosso coração aquilo tudo que é dele, que é verdadeiro, que é puro. Né? Então, todas as vezes que eu paro, reflito, eu oro, eu busco, eu estou fazendo o quê? Eu estou silenciando a minha mente para conseguir acessar tudo aquilo que está no meu coração. Né? Então, a prática desse silêncio ela é muito importante. Né? E a gente precisa viver uma rotina de autocuidado. Né? Qual que é essa rotina? Que rotina de autocuidado eu posso fazer para fortalecer a minha saúde emocional? Todas as vezes que alguém contar uma história para mim, ou que o meu ambiente trouxer uma parte da minha história, ou que seja necessário que eu conte novamente uma história para mim e para quem está à minha volta, eu vou contar essa história com positividade, né? Eu fico imaginando, né? Às vezes eu paro para refletir sobre isso. O que seria de mim se lá atrás, quando eu recebi, né, muitas sentenças, muitas dificuldades, eu tivesse continuado dentro da mesma vivência? Acho que nem estaria aqui, né? Porque o diagnóstico que eu tive é de uma doença traiçoeira que toma os órgãos e aí você perde os órgãos e aí tal, e aí a depressão vem e é uma doença muito complicada, e vai precisar de medicamentos, esse coquetel de medicamentos, e o medicamento muitas vezes não dá a solução, né? Mas a decisão de fazer por mim, não foi essa a decisão. Eu decidi me abrir para que Deus pudesse me ensinar a cuidar de mim. Para que Deus pudesse me mostrar, de fato, o que eu precisava fazer em prol da minha própria vida. E Ele foi me ensinando, Ele foi me mostrando, Ele falava, não olha para a direita, não olha para a esquerda, que eu vou te ensinar. E assim eu fui caminhando, né? E hoje estou aqui, vivendo esse processo de partilha, né? Tudo aquilo que é maravilhoso e que é bom, a gente não pode guardar, a gente tem que compartilhar. E isso me dá hoje a força e a vontade de fazer por todos aqueles que vêm aqui, por todas as mulheres que eu tenho acesso, por todas as mulheres que Deus traz para mim, né? E por todos os homens também, né? Que eu tenho aqui, mas que o trabalhar é muito mais desafiador, né? Porque eu vivo o autocuidado de uma mulher, né? E eu vivo o autocuidado de um processo masculino. Nós somos dualidade, né? Feminino e masculino.
Então eu cuido de mim entre as duas luzes, as sombras, feminino e masculino. A gente tem essas duas vertentes em nós, né? Mas lidar com o outro no masculino é mais desafiador. Então, no entanto, eu tenho muito mais afinidade com o trabalho com mulheres justamente por isso, né? Porque faz muito mais parte de mim, faz muito mais sentido pra mim. E quando eu vivo com as mulheres esse processo, eu pratico meu autocuidado dentro do perdão. E é isso que eu quero pra você. Que você encontre motivação na sua vida nessa prática de autocuidado. Para que você olhe para as pessoas e você enxergue nelas a necessidade do seu autocuidado. Que você olhe para os seus filhos, que você olhe para o seu esposo, que você olhe para sua mãe, para o seu pai, para todas as pessoas que você precisa liberar o perdão, vivendo o autocuidado. E ensinando quem está à sua volta também a viver essa liberação e esse autocuidado. Mas não é fazendo com que, é só servindo de inspiração e servindo de exemplo, digamos assim, para que as pessoas olhem para você e vivam o seu reflexo. E vivam aquilo tudo que Deus está proporcionando para você, né? Então, lembra que eu falei que a gente tem que transbordar primeiro eu, não é num processo egoísta, mas é porque eu me encho para transbordar no outro, eu me encho de luz para iluminar o outro, eu me acendo para acender o outro, para clarear o outro, né? E isso é muito valioso, porque eu tenho vivido isso. Se eu não me encher, se eu não me cuidar, se eu não brilhar, como é que eu vou alcançar quem está à minha volta? E é muito gostoso quando você começa a colher os frutos disso tudo. Quando você começa a entender que sim, que Deus ele é poderoso e Ele transborda na sua vida para que você transborde na vida das pessoas. E quando você começar a contemplar um transbordo na vida daquela pessoa que você transbordou nela, e ela já está tendo o poder de transbordar na vida de outra pessoa, que grandiosidade! Isso é disseminar, isso é conseguir viver o perdão diariamente, isso que é conseguir ter uma resposta todos os dias para o amor que Deus tem por você, e para o amor que você tem pelas pessoas, e para o amor que você tem por você mesma. É lindo demais. Então, dentro da rotina diária, diariamente reescrever ou recontar histórias, né? Deus nos dá o poder de encontrar positividade dentro de algo que por mais difícil que seja, por mais limitador que seja, existe algo bom dentro daquilo ali. Existe um aprendizado, uma lição, existe de repente uma ressignificação, existe uma reflexão, existe um autocuidado, existe um processo, existe tudo dentro do que nós vivemos. Eu fiz algo que magoou alguém. O que da minha história está me fazendo conduzir assim? Que eu preciso transferir uma mágoa, que eu preciso transferir uma raiva, que eu preciso transferir uma dor. A gente aprende a se aliviar ferindo o outro. Foi assim que, de repente, quem te feriu, aprendeu. Só que hoje você tem a oportunidade de quê? De aprender diferente, de fazer diferença. Isso é disseminar o amor de Deus nas nossas vidas e na vida de quem está à nossa volta. E aí? Foi valioso para você viver essas 4 semanas junto comigo? Foi valioso para você entender que a porta do perdão, assim como a porta da transformação, porque o perdão, eu falo que o perdão é a chave que abre a porta da transformação. Só que o perdão é a chave que está aí dentro, né? Você pega o perdão, encaixa na fechadura, vira ele e ele vai abrir a porta dessa transformação. Só você pode fazer por você o que precisa ser feito.
Eu venho aqui, como diz a Maria, como um olhinho, né? Um lubrificante que de repente nessa fechadura tá meia complicadinha, meio emperradinha aí, né? Por toda a dor e toda a tristeza da sua história. Então eu só sou um instrumento, né? Eu venho aqui como um instrumento para te ajudar a encontrar as respostas que você precisa dentro de você, para te trazer a capacidade, a coragem e a busca por respostas diante de Deus. Não é para que você se sinta superior, né? E faça tudo sozinha. Porque em tudo busquemos a face de Deus, né? Em tudo nós temos que buscar em Deus para que Ele diga sim, sim, não, não para nós, né? E Ele fala no nosso coração. Ele fala através de uma oração, Ele fala através de uma palavra, né? Ele fala. E você precisa aprender a ouvir essa voz dentro de você. Não importa, como eu já te disse, a sua religiosidade. Eu estou aqui falando de espiritualidade. A voz de Deus que existe dentro de você. E Ele transborda do teu coração e invade a tua mente, né? Para poder ela silenciar no momento certo, para que você viva o processo que precisa ser vivido. Não é verdade? Lindo demais, né? Maravilhoso! E vamos então continuar vivendo esse processo de autocuidado e praticando perdão. Vivendo esse perdão, realizando, transbordando, né? Hoje nós somos tão imediatistas, nós queremos tudo para ontem. Solução. Não tem. Tudo que é muito fácil, né? Tudo que é muito simples, em alguns momentos pode ser muito valioso, mas em outros pode ser muito perigoso, principalmente no processo de transformação de vida, né? De renovação de ciclo. Não dá. Não tem fórmula mágica, não tem o que é simples, né? Mas tem aquilo que você pode fazer por você. Então faça, vive, permita que Deus cultive isso na sua vida. Tá bom, meus amores? E assim a gente vai, né? Levando esse amor, esse autocuidado para as nossas vidas. É importante se transformar e viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Coloca aí no seu caderninho o que você quer para fevereiro, né? O que você quer? Que porta você quer abrir em fevereiro? Ou que porta que você quer que Deus abra para você em fevereiro? Mas principalmente o que você tem que fazer para que Deus abra essas portas, ou para que Deus dê condição de você adentrar essas portas. O que? Reflete aí. Busca. Que Deus vai te direcionar. Ele vai te conduzir. Ele vai te trazer muitas respostas, né? Coloca. Vive. Conte para você mesma a história, né? Uma história de felicidade, uma história de alegria, uma história de realização. Você visualizar aquilo que você já teve, né? Você fechar os olhos e fazer como eu faço, né? Visualizar as mulheres que Deus já preparou. Eu falo que eu oro por cada uma delas, que ainda não está aqui. Mas eu sei que existe um tempo certo para que ela esteja. Então, faça a diferença na sua vida, né? Determine para esse mês de fevereiro o que você deseja. E na semana que vem, surpresa, vamos ver qual é o assunto que nós vamos discutir, né? É uma discussão boa, não é uma discussão ruim, não é uma discussão de murmuração, é uma discussão de revolução, de transformação, de vivência, de processo, né? Um beijo no coração de vocês e na quarta-feira que vem eu volto aqui pra gente papear de novo e viver o processo de inteligência emocional, ser mulheres mais inteligentes emocionalmente. Viva o processo de autocuidado dentro da vivência do perdão diário, tá bom? Beijo! Se quiser deixar depois nos comentários o que você pensou, o que você achou, o que você encontrou, como foi pra você viver esse processo de perdão, conta. Vou ficar feliz em saber. Beijo!